Então, para finalizar nosso conteúdo, a gente vai falar hoje um pouco sobre as funções trigonométricas e o gráfico da função de algumas funções trigonométricas, né? As funções trigonométricas, principalmente o seno e o cosseno, o gráfico delas, elas são bem recorrentes, né? Por aí. Por exemplo, quando a gente fala de corrente alternada, né? Quando vocês pegam uma corrente alternada, vão pegar lá aqueles multímetros e vão ver como é a corrente, vocês vão ver senos e cossenos. Vocês vão ver gráficos como esse que está sendo formado aqui à direita. Então, essa é uma situação onde surge, né, esse tipo de gráfico. Quando a gente está falando de ondas eletromagnéticas, né, ou seja, elas estão no ar como senos e cossenos. Né, elas estão no ar seguindo esse padrão senoidal, ou cossenoidal, né? Que é representado aqui pelo gráfico que sempre se forma aqui à direita. Enfim, quando a gente está fazendo modelagens de séries temporais, né? Séries temporais são modelos, sei lá, para eletrocardiogramas, modelos para a flutuação de bolsa de valores, esse tipo de coisa. Você quer fazer um modelo de uma série, né? Onde há um movimento muito aleatório, mas existe uma periodicidade, a gente já vai falar do que é essa questão periódica, né? A modelagem desse tipo de fenômeno também se dá por funções trigonométricas, né? Por causa desse comportamento de sobe e desce. Então, aqui tem um modelo da função seno, né? A função f de x igual a seno x, né? Que é a função que o seno x, que é o seno da calculadora, né? Você vai entrar você digita um número, clica na tecla seno, ele vai fazer o seno x, e no visor vai aparecer um número. Então, essa é a função. Eu dou um número para o seno e o seno me leva para outro número. Tá. Nós podemos digitar qualquer valor. O x pode ser qualquer valor real, né? Ou seja, não existe limite, né, para o x pode ser qualquer valor real, porém o seno, né, ele vai variar entre -1 e 1. Né? Conforme a gente está vendo no ciclo trigonométrico aqui, né, o seno não pode ser maior do que 1 e não pode ser menor do que -1. Né? E nesse GIF, né, o que ele está mostrando aqui para nós? Ele está mostrando, por exemplo, ele tem uma série de informações. Por exemplo, o azul, né, ele corresponde ao eixo X, ele corresponde ao arco, né, ao arco da circunferência. Então, ele corresponde ao eixo X. O vermelho, ele corresponde ao tamanho do seno. Então, o vermelho corresponde ao tamanho do seno. E a gente vê que ele vai percorrendo a circunferência e, ao mesmo tempo, vai percorrendo o sistema cartesiano e fazendo o gráfico, né? Que é aquela curva em linha preta. Essa curva em linha preta, ela corresponde, então, ao valor do seno ao longo do arco. Tá? Então, forma esse gráfico bem bonito. Bom, para formar esse gráfico, né, é sempre interessante a gente fazer também ele na mão, né, para a gente tentar enxergar como é que ele sai. Então, para fazer isso, o que acontece? Bom, eu tenho aqui os ângulos principais, eu tenho o 0, o π meios, o π, o 3π meios, e a gente vai calcular o seno. Então, o seno de 0 é 0. O seno de π meios ou 90 graus é 1. O seno de π é 0. O seno de 3π sobre 2 é -1. Então, eu estou andando aqui. Comecei em 0, aqui em 1, 0, -1, e volto para o seno de 2π, que é o mesmo seno de 0, que é 0. Tá, então vamos marcar os pontos. Então, o ponto é 0 para x e 0 para y. Marcamos aqui. O próximo ponto é π meios para x e 1 para y. Bom, o que é π meios? Π meios, se eu for botar aqui na calculadora, π
π dividido por 2 é 1,57. Então, eu vou vir aqui, mais ou menos por aqui assim, e vou marcar o π meios. O π meios, a altura dele vai ser 1. Bom, depois, o próximo ponto é π para x, 0 para y. Então, o π é 3,14, então vai ficar mais ou menos por aqui. Então, π para x, 0 para y. O próximo ponto vai ser 3π sobre 2 e menos 1. Bom, vamos lá. 3 vezes π dividido por 2 dá 4,71. Então, vai ficar mais ou menos por aqui assim, né? Então, 3π sobre 2. E quando eu tenho 3π sobre 2, a altura dele vai ser menos 1. E, por fim, quando eu tenho 2π, né, 2 vezes o π, isso dá 6,28. Então, dá 6,28, mais ou menos por aqui, 2π. Eu tenho 2π para x, 0 para y. Então, vamos lá. Então, a gente faz... Opa! Vai ligar, ele vai fazer isso aqui. Daqui ele vai fazer isso aqui. Daqui ele vai fazer isso aqui. E aqui ele vai fazer isso aqui. Certo? Então, é um gráfico, né, simples, né? Mas que sempre, né, pode aparecer por aí em uma série de situações. Tá. Algumas considerações. Ele termina aqui? Não. Ele não termina aqui, porque eu dei uma volta completa. Ou seja, eu cumpri um período. Um período corresponde a uma volta completa. Quer dizer que eu posso ter um segundo período? Posso, eu posso continuar andando. Posso andar aqui enquanto eu quiser, né? Porque o X vai continuar andando aqui. Então, eu posso ficar andando nessa circunferência quantas voltas forem necessárias, né? Ou seja, ele vai girar quanto for. Então, aqui eu tenho um período, mas não quer dizer nada. Mas eu posso continuar indo para cá. Ele pode continuar indo. Da mesma maneira, eu posso andar no sentido, né? Esse aqui é o sentido anti-horário. O sentido anti-horário é positivo. Mas se eu andar no sentido horário, eu estou indo no sentido negativo. Então, eu estou indo para lá. Então, o sentido anti-horário é para lá e ele vai continuar para cá. Então, na verdade, o que eu tenho aqui é um recorte, né? O que eu fiz aqui para vocês é um recorte de um período. Né? Esse aqui é um período, que é o período, que no caso o período é uma volta completa, né? Ou seja, é um período que é uma volta completa. Uma volta completa é 2π radianos, ou seja, o período é 2π. Né? Então, a gente pode dizer que o período da função é 2π. Bom, vamos lá. Então, essa aqui é a função seno. Tem uma função por cosseno? Claro que tem uma função por cosseno, né? Tá aqui ela. Então, a função por cosseno é a mesma coisa. Eu dou um x para a função cosseno na calculadora, né? Eu vou lá, faço cosseno de 30, por exemplo, cosseno de 30 graus. Ele vai pegar o 30 graus e vai levar ao valor correspondente. Então, eu posso fazer também um gráfico disso, né? E também, assim como seno, o cosseno eu posso digitar qualquer valor, ou seja, o cosseno recebe qualquer valor. Porém, ele vai retornar apenas valores entre menos 1 e 1. Então, não tem cosseno maior do que 1 e não tem cosseno menor do que 1, conforme está aqui no ciclo trigonométrico. Bom, da mesma maneira, né, como antes, as cores aqui, o vermelho e o azul, né, que estão aqui na circunferência, eles estão representados no gráfico. Tá? Enfim, então, de novo, aqui nós temos o gráfico do cosseno, né? Aqui essa animação, né, desse GIF, que eu deixei lá no Moodle essa animação desse GIF. Tá, então vamos construir o gráfico do cosseno.
Então, cosseno de 0. Bom, cosseno de 0 é 1, né? Aqui, o ponto A, né? É 1 para x, 0 para y. Cosseno de π meios é 0, né? Então, aqui nesse ponto eu tenho 0 para x, 1 para y. Então, o seno de π meios é 1 e o cosseno é 0. O cosseno de π é menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. E o cosseno de 2π é 1. Voltamos ao ponto inicial. Tá. Beleza. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos, de novo, fazer a marcação dos pontos. Então, para o x0, o y é 1. Então, vou marcar aqui. Para o x π meios, o y vai ser o y vai ser 0. Então, π meios, que é 1,5 alguma coisa, né? Vamos colar. O professor vai colar. π meios é um pouquinho depois do 0,5 aqui. π meios. O π, né? O π vai estar aqui embaixo. Então, aqui vai ficar π e menos 1 para y. O 3π. O 3π sobre 2. 4,71. 4,71, mais ou menos por aqui. Ele vai passar em 0, né? Então, aqui é o π. Aqui é o 3π sobre 2. E o 2π, ele vai estar aqui. Tá? Então, ligando os pontos. Tá? Ligando os pontos, ele vai fazer isso. Vai fazer isso. Fazer isso. E fazer isso aqui. Tá? Olha só que bonito ficou o gráfico. Aí, né? Tal qual o gráfico que a gente estava desenhando ele aqui. Estou aqui pegando só alguns pontos e verificando, né, então, a curva que ele faz. É parecido com o gráfico do seno, né? Só que o seno, ele começa aqui no 0, né? E ele vai chegar aqui em π meios, ele vai chegar em 1. Tá. Então, vamos falar um pouquinho sobre a questão da periodicidade, né? O que é a função periódica? Uma função, ela é periódica quando ela se repete. Né? Então, a cada ciclo, ela vai se repetir. Então, no caso das funções trigonométricas, tanto a seno quanto a cosseno, elas vão se repetir a cada volta na circunferência. Então, como eu tinha mostrado ali antes, na função seno, a cada 2π, ela se repete. Então, aqui é um período. Aqui é outro período. E aqui é outro período. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo 3 períodos. Mas eu sei que cada período dessa função é 2π. Então, quando eu tenho uma função que é periódica, ou seja, ela se repete periodicamente, o importante é saber a cada quanto ela se repete, ou seja, qual o período dela. Nesse caso, o período dela da função seno, é 2π. Na função seno de x. Fale. E no caso, convertendo para graus, a cada período seria 360 graus. Isso. Entendi. Isso. Tá? Que é uma volta completa. Tá? Aqui a gente não usa muito o ângulo em graus, né? Porque no cálculo, né? Tanto o cálculo quanto no cálculo, né? No semestre que vem, quando forem fazer cálculo 1, o cálculo 2, mais adiante, então vocês vão ver que a gente trabalha com a medida de ângulo sempre em radiano. Né? O radiano é a medida angular do cálculo e também da física, né? Que lá na física as medidas no sistema internacional de medida né? O ângulo no sistema internacional de medida é dado em radianos. Bom, então como calcular o período, né? Então vamos beber um pouquinho de água. No online eu falo bem mais.
Tá. Então, como calcular o período? Então, vamos lá. Nem sempre eu tenho uma função seno de x ou cosseno de x. Eu vou ter, às vezes, uma função seno de ax, onde esse a pode ser qualquer coisa. Pode ser 3, 4, π, enfim. Esse a pode ser muitas coisas. Então, o que esse a na frente do x faz com o período? Bom, a gente vai poder, então, calcular, né, agora como fica o período, né, sabendo, né, quando eu tenho essa multiplicação do x por um número. O período ele também está ligado, está relacionado à questão da frequência, né? Então, se você tem um movimento oscilatório, você vai querer saber o período em que se repete, para saber o período em que se repete, para poder determinar a frequência, né? Porque geralmente a frequência, pelo que não me falha a memória, é o inverso do período. Mas isso deixa o professor de física. Né? Deixa essa culpa para ele. Tá. Então, por exemplo, se eu tenho a função seno de 2x, seno de 2x, como é que fica o período dessa função? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que avaliar é que aqui está o a. Né? Então, se esse é o a, o período vai ficar 2π dividido por 2. Então, o período vai ser π. Né? Antes, quando eu tinha seno de x, por exemplo, nesse exemplo anterior, o a valia 1. Então, o período era 2π sobre 1 igual a 2π. Ok. Aqui, o período, então, é π. O que isso está indicando? Que agora eu vou, o quê? O período vai ser menor, né? Então, numa função, nesse caso, a minha volta na circunferência vai ser mais rápida. Na verdade, eu vou ter dado uma volta completa. Como é que eu poderia dizer? Eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui, né? Ou seja, eu vou completar o período antes do tempo. Por exemplo, aqui está o gráfico do seno de 2x. Né? Se eu for comparar com o gráfico do seno x, então aqui é o gráfico do seno de 2x e aqui é o gráfico do seno x. Então, repara, o gráfico do seno x, ó, aqui é o período do seno de 2x. O período do seno de 2x é 3π. Ou melhor, é π. Né? Então, aqui está o período dele. Então, ele conclui uma volta, né? Ele conclui um período, né? em π radianos. Agora, quando eu estou olhando para o seno, eu vejo que a minha relação aqui é o dobro, né? Então, esse dobro se dá por esse 2 aqui. Então, quando eu multiplico a função seno por 2, eu estou achatando, eu estou diminuindo o período, né? Eu estou dividindo o período por 2. Né? Então, se eu multiplicar, se eu tivesse seno de 3x, o período seria dividido por 3, e assim por diante. Bom, estaria deixando as coisas, vamos dizer assim, mais rápidas. Por exemplo, deixa eu só ver uma coisa aqui. Por exemplo, a questão das ondas. Né? Se eu estou... quando eu estou trabalhando com ondas, né, a frequência é 1 sobre t. Então, 1 sobre período, né? Ou seja, 1 sobre o período. Se eu tenho 1 sobre 2π, eu tenho uma frequência de 2π. Eu tenho uma frequência de 1 sobre 0,159, né? 159 Hz.
Que é essa definição lá da física para frequência. Já se eu estou com 1 sobre... 1 sobre o π, eu tenho 0,31. Então, 1 sobre π é igual a 0,31 Hz. Que Hz, se não me engano, é o número de voltas por segundo. Então, quer dizer que aqui eu estou dando mais voltas, né? Ou seja, eu estou dando mais voltas por segundo que aqui, né? E isso faz sentido porque eu diminuí, né, o período. Tá? Só um pouco de filosofar um pouco com a física, mas deixa isso lá para a física. Tá. Beleza. Bom, para o cosseno é a mesma coisa, né? Se eu for calcular o período, uma função como essa, cosseno de π sobre 3. Ou melhor, de x sobre 3. Qual vai ser o período? Bom, primeiro, quem é o A? O A aqui é 1/3, né? Lembrando, se eu tenho x sobre 3, isso aqui é a mesma coisa que 1/3 vezes x. Portanto, o A é 1/3. Então, se o A é 1/3, o período da função vai ser 2π sobre 1/3. Como é que fica 2π sobre 1/3? Vai ficar 2π vezes 3 que divide 1. 2π vezes 3 dá 6π dividido por 1, né? É 6π. Então, o período dessa função vai ser 6π. Então, vamos ver o seguinte. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer um gráfico. Eu vou lá no GeoGebra para fazer esse gráfico. Já compartilho com vocês. Ô, senhor, se eu quisesse, em vez de deixar 6π, fazer os 6 vezes o π, daria também? Também, não tem problema. Beleza. Pode fazer. Então, Senhor, por outra exemplo... coisa, enquanto Fala. tu tá olhando aí, no teste lá, eu te mandei mensagem até. Vanderlei, isso? Eu arrumei já lá para ti. Ah, beleza. Tá? Eu já arrumei, mas acho que eu esqueci de te mandar a mensagem que eu arrumei. Mas dá uma olhada lá. Ela já deve estar contando para ti como uma nota, tá? Tranquilo. Então, vamos ver aqui, por exemplo, se eu colocar aqui no GeoGebra. GeoGebra é um aplicativo, né? Você pode baixar ele no celular também, que ele faz gráficos, né? Aqui eu vou estar abrindo no computador, mas também você pode baixar no aplicativo. Então, y igual a cosseno de x. Se eu peço para ele fazer, ele vai fazer aqui y igual a cosseno de x. Beleza, né? Aqui. Ó, repara que ele vai de menos infinito a mais infinito e sem problema. Aqui ele fez o cosseno de x para um período e assim por diante. Se eu botar aqui y igual a cosseno de x sobre 3, olha só. Vamos aumentar aqui a possibilidade. Ó. Vamos ver. Um período do azul, né? Um período do azul vem até, mais ou menos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa. Tinha antigamente uma caneta aqui. Não. Não tem uma caneta. Eu achei que tivesse uma caneta aqui. Não é lá na esquerda em ferramentas? Não, mas eu tô pensando na. Não é ali. É a minha caneta. Achei que ela conseguia escrever aqui em cima. Mas enfim. Tá. Então o que acontece? Se a gente olhar aqui, ó, ela tem um período dela vem até aqui, ó, até entre 18 e 20, porque o período é 6π. 6π
dá 18,84. Mais ou menos por aqui, né? 18,84. Então, ela vai completar um período. Então, se a gente contar aqui quantos períodos deu do cosseno, deu um período, 2, 3, tá? Então, cada período do cosseno é de 2π. Então, eu tenho 1, 2π, 2, 2π, 4π, 3, 3, 2π, que dá o 6π. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui e vou botar lá no PowerPoint, onde a gente risca em cima. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos descompartilhar e recompartilhar. Aqui. Então, opa. Em desenhar. Tá. Então, só para a gente comparar, né? Então, aqui eu vou fechar o 6π. Eu vou fechar o 6π. Né? Esse aqui é o 6π. O 6π, que é o período da função, né? Ou seja, o período da função cosseno de x terços. Tá. E aqui embaixo, né? Eu tenho, se eu contar aqui, um período de 2π. 2 períodos de 2π. E finalizo com o terceiro período de 2π. Porque aqui, essa função aqui, esse gráfico aqui, é o gráfico do cosseno de x. Né? Então, quando eu estou dividindo por alguém, eu estou esticando o período. Tá? Então, essa é uma propriedade importante que a gente, né, tem que observar. Então, aqui são outras situações, né, que a gente, né, vão se repetir, né? Então, aqui o período vai ficar 2π dividido por 4. Então, aqui vai ser π meios. Então, se eu fosse fazer o gráfico disso aqui, ele vai ficar menor, né? Vou fazer o seguinte. Então, se eu for pegar, né, a função y igual a cosseno de 4x, então eu tenho que lembrar o seguinte, que na função y igual a cosseno de x, eu vou ficar... Na função y igual a cosseno de x, o gráfico do cosseno é isso aqui, onde aqui é π meios, aqui é π, e aqui é 3π sobre 2, e aqui é π, sempre de 1 até -1. Então, se eu estou fazendo a função, se eu estou fazendo o 4x, né, o seno de 4x, então o gráfico dele vai ficar um pouco diferente. Vamos fazer um pouquinho. Então, como eu vou dividir por 4, né, que é 2π, como eu vou dividir por 4, o período, que aqui era de 2π, o período agora vai ser quanto? Vai ser π meios, né? Então, que agora o meu período agora é π meios. Eu dividi o 2π em 4, 9, então o período ficou π meios. Então, ele vai fazer essa mesma volta, né, mais rápido. Então, a questão é, então, o que acontece? Se eu vou dividir 2π por 4, vai dar π meios, né? Se eu dividir π por 4, vai dar π
sobre 4. Se eu dividir, né, π sobre 2 por 4, isso aqui vai dar quanto? Π sobre 2 vezes 1 sobre 4, né? Porque aqui eu tenho 4, então é 4 sobre 1, multiplico pelo inverso. Então vai ficar π sobre 8. Então ficou π sobre 8. E por fim, aqui, né? Aqui é o 3π sobre 2, né? 3π sobre 2. Então, vou fazer 3π sobre 2 dividido por 4. Então, vai ficar 3π sobre 2 vezes 1/4. Isso aqui vai ficar 3π sobre 8. 3π sobre 8. Aqui continuou 1 positivo e aqui continuou menos 1, certo? Então, não tem muito mistério, né? Então, aqui se eu tinha um período de 2π, aqui eu tenho um período de π sobre 2, né? Como a gente viu aqui, certo? Bom, então, não é difícil de trabalhar com isso aqui, né? É só a gente se orientar a partir do cálculo do período. E aí temos algumas situações em que... mais algumas situações que a gente tem que comentar. Uma delas é a amplitude. Até agora, a gente está falando em amplitude entre menos 1 e 1. Isso não está modificando. Não, nós até aqui não falamos em amplitude. Mas a amplitude é o valor que está sendo multiplicado fora do seno e do cosseno. Repara, aqui, essa função aqui, eu estou fazendo 3 vezes seno x. Se eu tenho 3 vezes seno x, eu estou ampliando, né, o seno de 3 até menos 3. Né? Então, é o que está acontecendo aqui. Aqui embaixo, eu tenho a função seno x, bonitinha, de 1 até menos 1. Quando eu multipliquei ela por 3, eu puxei ela. Né? Eu puxei ela. Então, eu tenho essa amplitude.